E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre mais uma civilização da antiguidade, né? Como outras que nós estamos estudando. Vocês já devem estar aí fazendo, né, no período do simulado de vocês, certo? E vamos dar continuidade para esse assunto. Esse assunto vai estar aqui na tua segunda avaliação, tá bom? E vamos lá olhar. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os hebreus, certo? Uma civilização muito importante aí para a gente entender o que é essa cultura hoje, né? Da onde vem, o que é a importância desses caras aí, dessa civilização para o mundo atual, para o nosso presente. Afinal de contas, os hebreus, gente, serão conhecidos como judeus, né? E esse povo é o povo originário, né? Que vai aí, é o mesmo povo onde Jesus Cristo vai, né, ter existido, ter nascido, e é onde vai se desenvolver a religião judaico-cristã, ou seja, onde vai começar o cristianismo, né? Então é importante a gente dar uma estudada sobre essa civilização, sobre esses povos aí também, tá? Pra gente entender um pouco sobre a realidade dessa religião de agora, né? Essa religião cristã. Gente, olha só. Deixa eu passar aqui. Pois bem, os hebreus eles têm origem lá na Mesopotâmia, tá? Mas os descendentes desses hebreus eram mesopotâmicos, né? Então a gente chama eles de semitas, tá? São povos semitas. E eles se organizavam em tribos, tá? E eram tribos que a gente chama de seminômades. Tribos seminômades quer dizer que eles ficavam um certo período no determinado espaço, né? E depois migravam para outro, ou seja, eles paravam durante um tempo, mas depois eles tinham que se locomover, né? Mover ali as suas habitações para poder sobreviver. Então eles são quase nômades e quase sedentários, estão ali no meio. São conceitos que a gente já estudou, né? Os povos sedentários são aqueles que se estabelecem num lugar fixo, desenvolvem agricultura e tudo mais, e os nômades são aqueles que, né, não têm ali um lugar fixo, ficam sempre andando de um lugar para o outro para poder manter aí sua subsistência, tá bom? Pois bem, a história dos hebreus começa lá no segundo milênio antes de Cristo, tá bom? Guiados por Abraão. A gente vai conseguir, quem frequenta a igreja, né? Quem frequenta a igreja cristã, vai conseguir reconhecer vários nomes aí, né? Dentro dessa história dos hebreus. Guiados por Abraão, eles instalam-se na Palestina, na zona do Rio Jordão. Ou seja, eles saem aqui da região da Mesopotâmia e vêm para cá, ó, para próximo da região onde fica a Fenícia, tá? Essa região da Fenícia já é de povos árabes. Então são duas etnias diferentes, tá? Os semitas e os árabes. Eles migram já da Mesopotâmia, ó, começaram a migrar, né? Então são seminômades e vêm para cá, para essa região. Cerca de 1700 a.C., eles saem dessa região e assim começa a história dos hebreus, tá? E migram para cá, ó, pro Egito, lugar que a gente já estudou, né? Lá pro Rio Nilo, o famoso Rio Nilo, que inclusive está caindo agora no teu simulado, você deve estar estudando para isso, tá? Lá eles migram para o Egito, lá eles foram atraídos por quê? Por causa dessa riqueza, né, que a gente já descobriu, de exuberância, né, de terra fértil, de muita riqueza que a civilização egípcia está se desenvolvendo. Pois bem, então é assim que começa a história dos hebreus, através de migrações, tá? Devido a terem sido reduzidos à condição de semi-escravidão, a gente pode chamar até de escravidão, tá? Eles tentam sair do Egito, ou seja, eles vão para o Egito, viram escravos, inclusive está citado na Bíblia, né? Na Bíblia da religião cristã, e lá eles migram, tentam novamente sair de lá do Egito e voltar para a Palestina, que é exatamente aquela região ali próxima onde ficam os fenícios, tá? Foram conduzidos por Moisés, segundo a Bíblia. A Bíblia é a fonte histórica ali mais antiga e que a gente pode ter algum relato, né, histórico sobre esses povos. Essa longa e acidentada viagem de saída do Nilo para a Palestina a gente chama de Êxodo, que inclusive é o nome, né,
de um trecho da Bíblia. Então a gente vê o êxodo como uma fuga, uma partida. Então é o êxodo do Egito, ou seja, é a fuga, a partida desses judeus escravizados, desses hebreus, né, escravizados, que saem do Egito em direção à Palestina para buscar algo melhor para si, tá? E aí tem a explicação histórica e a explicação religiosa, mais uma vez, a científica e a religiosa. Na científica, a gente tem esse entendimento sobre um povo, né, subjugando o outro, escravizando os egípcios, vão escravizar os hebreus porque eles não são egípcios, estão ali chegando na terra onde os egípcios já existiam, então eles vão ser colocados na condição de escravos. Então, a tentativa de um ser humano fugir da escravidão é algo natural, né? Ninguém quer ser escravo de ninguém. Já a explicação religiosa vai ter outra, né, outro tipo de explicação, que Deus teria oferecido a terra santa para esse povo, era um povo prometido por Deus. Claro, mas que Deus? O Deus dos hebreus, não os deuses do Egito. E aí que está uma coisa bem interessante já para você lembrar, faz as suas anotações aí. Os hebreus, desses povos da antiguidade, a gente vai ter uma diferença muito importante entre os outros. Qual é, professor? É que eles não eram politeístas. Eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em um só Deus, né? E é esse Deus aí da religião hebraica que não é o mesmo dos egípcios, perfeito? Então essa diferenciação é muito importante, tá? Vamos dar continuidade aqui. Pois bem, a gente tem a divisão da história hebraica dos hebreus em 3 fases, que são as fases de organização política deles. Isso aqui você precisa lembrar para fazer sua prova, tá bom? Primeiro, essa história que é um povo que migra, né, um povo imigrante. E o segundo são as 3 fases. A primeira fase da evolução política é a fase dos patriarcas. Patriarca é uma palavra que deriva da palavra pai, né? Então era a organização dessas tribos, que eram várias tribos de origem semita, ou seja, origem hebraica, e cada tribo dessa tinha um patriarca, que era uma espécie de pai mais antigo, né, ali para organizar. Eles exerciam funções religiosas, juízes e chefes militares, bem como políticas. Nós temos aqui, ó, o exemplo de Abraão, que lançou as bases do monoteísmo, ou seja, Abraão teria recebido a mensagem desse Deus para os hebreus, tá? E que vai liderar a migração para Canaã. Nós temos Isaac também e temos Jacó. Em 1750 a.C., ele vai comandar essa migração, que eles saem ali da região da Palestina e vão para o Egito. Então, Jacó comanda essas tribos, né? É o patriarca. Depois nós temos o regresso, que é o êxodo do Egito, né? Comandado por quem? Por Moisés, que é o famoso Moisés que vai dividir lá o Mar Vermelho, né? Para os hebreus passarem no Mar Vermelho e fugir da perseguição dos egípcios. Quando o faraó e seu exército está passando atrás deles, Deus, né, supostamente na mitologia, na religião, teria fechado o mar e destruído lá o exército egípcio para salvar o povo hebreu. Essa é a explicação religiosa que está constando na Bíblia, tá? De fato existiu o êxodo? Sim, né? Eles foram escravizados, esses hebreus, mas retornaram e ali teria sido, né, entregue a Moisés as tábuas das leis, né, de origem cristã, né? Origem cristã não, perdão, de origem religiosa monoteísta. Na segunda parte nós temos os juízes, então patriarcas e juízes. Juízes, e por que vão existir esses juízes? É uma nova organização de política, não são reis, né? Não são presidentes, né? São essas classificações, o patriarca, o juiz. Por que vai sair do patriarca para o juiz? Porque eles precisavam organizar lutas contra os povos que ocupavam Canaã. É exatamente a região onde eles estão indo para lá. Saem do Egito e estão atrás de uma terra prometida por Deus, que Deus daria uma terra fértil. Lembrem, todas essas civilizações elas estão se desenvolvendo e estão em busca de quê? De uma terra fértil, naquela região que é muito árida. Então, os hebreus também queriam isso, tá bom? Então, os juízes eles vão organizar essas lutas. Os hebreus vão fazer lutas, vão lutar, guerrear, para tomar a terra de quem, né, já estava lá, que no caso eram os filisteus e os cananeus, já donos daquele território. E os hebreus vão ali tentar conquistar.
Aí nós temos aqui, ó, alguns juízes, Josué, Sansão, Gedeão, Samuel, tudo tá na Bíblia, né? De fato, esses homens foram generais que organizaram o exército hebreu para poder tomar a terra para si, a terra, né, supostamente prometida. E por último, nós temos os hebreus, a fase dos reis. Então temos patriarcas, juízes e reis. Os reis, eles vão desenvolver ali na evolução política a partir de 1000 antes de Cristo, né? É uma necessidade cada vez maior de centralização política e administrativa para poder organizar aqueles povos, tá bom? O primeiro rei vai ser Saul, e essa parte aqui é importante, você anota no caderno, faz o seu resuminho, dá um pause no vídeo, vai pro caderno, anota, para organizar na sua cabecinha, entender como é que foi essa história, para poder fazer sua prova de maneira legal. Bacana? Olha só, o segundo foi o Davi, que é o rei Davi, famoso, né? Conquistou Jerusalém e tornou a capital política e religiosa do reino. Agora o reino dos hebreus, né? Na figura do rei Davi. Por último, nós temos Salomão, que construiu o templo de Jerusalém, às custas de altos impostos que eles vão ser cobrados das pessoas, dos hebreus que estão ali sobre o reino, tá? Então são reis da antiguidade, de origem hebraica, né? Bom, nessa primeira fase dos reis, nós temos ali nessa terra prometida que eles conquistaram, né? Palestina, chamada Palestina, que era a região onde estavam ali os fenícios. Fenícios e suas derivações, como os cananeus, os filisteus, tá bom? Primeira fase, eles formam um reino unificado, que é esse reino gigante aqui, ó. Toda essa área que os hebreus conquistam fica sob o domínio do rei, né? Hebreu. A capital seria Jerusalém. Na segunda fase, existe, depois da morte desse último rei, né, existe uma divisão entre esse reino, que vai dar origem a dois outros reinos. Então, o reino maior se divide, geram-se dois reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. Beleza? Então, aqui, ó, vai ser dividido, certo? Para cá vai ser Israel, para cá vai ser o reino de Judá. Beleza? Então nós temos mais uma evolução aí, uma diferenciação nessa história, tá bom? Terceira fase então é a perda de unidade, né? Ou seja, aquele reino que era unificado se quebra, e com essa divisão, para os hebreus é uma coisa negativa na história, porque leva ao enfraquecimento e o declínio, ou seja, eles começam a ser, sem aquela figura centralizada do rei que organizasse tudo, um exército só de hebreus, não. Agora nós temos dois reinos, ou seja, disputa entre famílias, né? Disputa entre as tribos, gente. Então isso vai enfraquecer esse reinado dos hebreus e vão começar a ser invadidos, atacados por outros povos que queriam aquela terra também, né? Assim como os judeus falavam que a terra era prometida para eles, outros povos também acreditavam que aquela terra também era prometida para eles, porque era uma terra boa de se morar, né? Então vão ser invadidos por assírios primeiro, depois os babilônios, ou seja, povos da Mesopotâmia. Lembra que os assírios, eles eram, né, sangue no olho, eles eram guerreiros mesmo, tá? Depois os persas, os gregos e por último até os romanos vão invadir essa terra, certo? Então é devido a essa divisão do reino entre Israel e Judá, nesses dois reinos, é que vai levar lentamente à desintegração dessa unidade do povo hebraico, e esse povo hebraico, os hebreus ou os judeus, vão começar a sair de novo ali daquela região, entre várias tribos eles vão começar a sair dali, tá? Por exemplo, vão virar escravos dos babilônios depois da invasão, vão cair sob o domínio persa, os macedônios, os romanos, até que existe uma nova diáspora, ou seja, uma nova fuga, um espalhamento para o resto do mundo. Eles saem da região, eles perdem aquela terra que foi dominada por eles, né, à base de muita guerra, mas depois eles são dominados. Então eles foram expulsos e proibidos de retornar para a região, espalhando-se pelas províncias romanas após o Império Romano ter dominado ali a região dos hebreus. Beleza? Gente, era isso. Esses são os pontos mais importantes que você precisa estudar, tá? Dá uma lida no teu cadernão. Antes da data da tua prova, eu vou fazer um vídeo de resolução dessas atividades do teu cadernão contigo, tá bom? Vou selecionar as páginas, vou lançar aí nos pontos, você vai fazer essas atividades antes e depois a gente vai pro vídeo para resolver tudo, para servir como um resumo, uma revisão para tua segunda avaliação, tá bom? Tchau, tchau.